com o pessoal é bolo de pote. Tem banoffee, chocolate trufado e ninho. Quem degustou, amou, tá bom, pessoal? Então, sempre lembrando que ao final do trabalho pode ser que algum sabor não tenha mais, mas é só questionar ali e degustar, tá bom? Outro recado, desligar os celulares durante o trabalho, né? Para a gente não se atrapalhar, para a gente ficar bem atento, né? E concentrado também. A casa sempre agradece todas as contribuições que são trazidas até nós, logicamente, dentro da possibilidade de cada um. Se a pessoa não tem possibilidade de doar algo, não tem problema nenhum. A presença da pessoa já é a doação, é uma troca de amor, de energia, porque nós estamos aqui num conjunto. Mas para aqueles que doam, que seja sempre produtos ou roupas, calçados, que seja em boas condições, para que quem receba já possa utilizar assim que receber. Porque às vezes a colocação de um zíper é muito difícil para quem não tem nada, né? Tá? Então é sempre pensando nesse sentido, que cheguem em boas condições estes materiais. E a casa pede para lembrar que quem puder, estão precisando de shampoo e que seja de 1 litro, quem for doar, porque esse é o padrão que eles dão para todas as famílias, tá? Creme dental e sabonete. Ou em espécie, às vezes a pessoa prefere dar em dinheiro, né, em espécie, ali na livraria. Fiquem à vontade, quem puder e quem não puder, está tudo agradecido por todos, tá? Para o Dia das Mães, que, gente, esse ano está voando, o Dia das Mães já está logo aí, e na véspera, dia 3 de maio, antes, né, de chegar o Dia das Mães, dia 3 de maio e 4 de maio, a casa desenvolve o bazar de artesanato. Então, no dia 3, será das 11 horas da manhã às 5 da tarde, e no dia 4, das 8h30 às 11h30, em frente à livraria, tá bom? Então, às vezes, a pessoa quer comprar alguma lembrancinha para a mãe ou para alguém que considera, já é uma boa ideia adquirir alguma coisa aqui na casa, tá bom? Obrigada. Agora a Angelina fará a abertura oficial. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tá todo mundo bem? Sim. Deu para sentir mesmo, o povo está tudo alvoroçado hoje. Sabe formiga quando vai chover? É assim, aquela coisinha toda apavorada, né? Mas também, gente, estamos vivendo aí um feriadão muito gostoso e eu estou feliz porque vocês não foram viajar. Estão aqui conosco, porque a espiritualidade, gente, não viaja, não. Eles são fiéis, nos acompanham, não é? Então, nós estamos felizes, porque quem precisa estar aqui, hoje, está. Então, nós estamos muito contentes. Sejam todos muito, muito bem-vindos na nossa casa. E primeiro sábado, mentira, não é o primeiro, terceiro sábado do mês, acontece, então, o sorteio do livro. Todos aí pegaram aí o númerozinho com o Márcio lá na porta? Quem não pegou, quem for chegando até o final, o Márcio ainda distribui, tá certo? E o Paz e Amor aí, a nossa casa abençoada, agradecendo a todos vocês pela delicadeza nas doações. Muito, muito obrigada por todo esse trabalho bonito que vocês fazem para ajudar a nossa casa. Contribuindo aí, comprando as guloseimas que a nossa casa produz. Gente, eu vou contar só para vocês, hein? Essas guloseimas, elas não engordam. É tudo fluidificado. O amor é tão grande com o que é feito, que as calorias desaparecem. Tá certo? Confia nisso. Quando você for comprar. Ó, nutricionista ali brigando comigo. Eu falei que eu ia falar só para vocês, ó. Tá certo? Faz aquele regimão na semana, aí sábado,
como fala minha filha, enfia o pé na jaca, né? Come no sábado. Aí amanhã é outro dia. Tem outras guloseimas amanhã, não é? Tem um povo todo aí que está comendo ovo de Páscoa. A nutricionista também, ó, só pode só um pedacinho, né, Cris, do ovo de Páscoa? Olha lá, a nutricionista também come ovo de Páscoa, tá? Então está recomendado, né? É só um dia, só um pedacinho, gente, não vai comer lá o ovo inteiro, tá certo? E a gente vai agradecendo a Deus, a Jesus Cristo, por esse momento tão bonito que a gente vive aqui na humanidade, nesses dias aí em que nós estamos comemorando, junto com Jesus Cristo, esses momentos de renovação. É um momento que se fala de tanto amor, de tanto encontro com Jesus. É isso que a humanidade precisa. Não importa se é um feriado católico, nós todos somos cristãos. Nós todos somos de Jesus Cristo. Então nós comemoramos a renovação, esse encontro. Quantas pessoas estão encontrando Jesus hoje, neste momento? E é sempre uma alegria para nós, esse momento da renovação, esse momento de nós voltarmos o olhar para o próximo, para nos amarmos um tantinho mais. Tá certo? Então vamos lá começar o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 20, a felicidade não é deste mundo. A leitura do Evangelho e a leitura da mensagem, a Gilda vai fazer para nós, a prece inicial é a Priscila, a vibração geral, vibração dos passes e a magnetização das águas é a nossa querida Margarete. E a prece final, a Luzia. E hoje, gente, nesse feriadão maravilhoso, nessa tarde gostosa, com esse clima ameno, que quem está na menopausa adora, não é? Nessa tarde linda, nós temos para falar para nós hoje, olha só quem está aqui. Olha aqui. O nosso querido Hilário Rocha. Todo mundo adora as palestras do Hilário, a maneira gostosa com que ele fala do Evangelho, com que ele traz os ensinamentos de Jesus com suas vivências diárias. É muito bom ouvir o Hilário, e ele vai trazer o tema de hoje, que é uma biografia. Atendendo a pedidos, muitas pessoas pediram que fosse feita a biografia de Eurípides Barçanufo. Quem não o conhece, vai ter a alegria de saber dele hoje, através do nosso querido Hilário, que conta, que vai falar de uma maneira fantástica a respeito desse grande trabalhador da nossa casa, juntamente com Bezerra de Menezes. Tá certo? Então vamos ter esses ouvidos de ouvir, para nós podermos prestigiar o Hilário, com todo o carinho, com todo o amor e a atenção que ele merece. Que Jesus nos abençoe. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A felicidade não é desse mundo. Item 20. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima de Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Vigiai e orai, de Carlos Abatelli, pelo irmão José. Jesus nasceu em um berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava às margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estrelas, ia de aldeia em aldeia, trajava uma
simples túnica. Não possuía dinheiro, auxiliava a todos, repartia o pão. Foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz. Uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. Falta-te, no entanto, tudo fazer do modo como ele o fez. Então vamos, neste momento, nos sentando de uma maneira confortável. Vamos cerrando nossos olhos. Vamos permitindo que a espiritualidade amiga deste trabalho possa nos envolver nestes instantes. Vamos respirando profundamente, acalmando nossos pensamentos e vamos juntos imaginando Jesus que nos recebe com seus braços abertos, nos levando até Deus nosso Pai, onde podemos agradecer pela oportunidade da vida e desta existência. Vamos agradecer pelo dia, por este momento, onde podemos aprender um pouco mais e lembrar dos ensinamentos do Mestre. Que os espíritos amigos possam envolver nosso palestrante e é que muita gratidão que o recebemos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a todos esses espíritos amigos que nos acompanham. Um pouquinho mais alto. Obrigado. A estatura é física só, viu? Não, tá bom. Agora tá bom. Obrigado. Amados irmãos, muito boa tarde, mas boa tarde mesmo. Que Jesus nos abençoe e fortaleça mais uma vez o nosso encontro de hoje. Que seja um encontro fraterno, um encontro feliz, e com toda a certeza, sob a supervisão de Eurípides Barçanufo e de Bezerra de Menezes, que são os mentores maiores da nossa casa, nós rogamos a eles, e rogamos também a Reinaldo, a Celina, que estão sempre presentes na nossa retina espiritual, que orientem as nossas palavras, para que elas sejam de otimismo, de reconforto, de alegria, de bom ânimo e, acima de tudo, de muita confiança em Deus. Aliás, confiança ilimitada no Criador. Os nossos companheiros mais ao fundo estão ouvindo a nossa voz? Está chegando? Caso não esteja, levantem a mão, que a gente dá um jeito por aqui. Amados irmãos, Eurípides Barçanufo é o retrato da responsabilidade. Eurípides Barçanufo é o retrato da energia e da humildade, e principalmente da fidelidade a Jesus, no desempenho de tudo quanto realiza. Eurípides Barçanufo é um dos mentores,
um dos patronos da nossa Casa de Paz e Amor, que há 100 anos foi idealizada no plano espiritual, com muito carinho, sob a égide de Dr. Bezerra de Menezes, e também com a contribuição de Eurípides. E a contribuição de Eurípides foi principalmente no plano científico e no plano pedagógico. Eurípides está presente conosco nos nossos trabalhos de salão, mas também supervisiona, junto com o professor Herculano Pires, toda a parte pedagógica da nossa casa, a parte de cursos, de ensino, de educação espiritual dos trabalhadores do Paz e Amor. Talvez a nossa pretensão aqui nesta tarde seja uma pretensão até atrevida, de estarmos tecendo considerações a respeito de tão grande baluarte espiritual. Mas já que aqui nos encontramos, meus irmãos, e quem está na chuva é para se molhar, vamos tecer algumas considerações a respeito de Eurípides, sem ter a tola pretensão de esgotar totalmente o assunto, que se desenvolve muito além das nossas despretensiosas palavras nesta tarde. Eurípides Barçanufo nasceu no dia 1º de maio de 1880, na pequena cidade de Sacramento, no interior das Minas Gerais. Ó Minas Gerais! Ó Minas Gerais! Quem te conhece não te esquece jamais. Porque as nossas Minas Gerais, elas guardam todo um legado de tradição espiritual e de formação de trabalhadores para a seara de Jesus. O estado de Minas Gerais, como devido respeito a todos os outros, ele recebe toda uma irradiação, toda uma vibração do plano espiritual superior, a contar com a presença de Chico Xavier, que requer uma outra biografia, com a presença de Eurípides e de tantos outros médiuns que por lá passam e ali glorificam o sagrado território mineiro. Eurípides foi o 3º filho de uma família de 15 irmãos. Filho do senhor Hermógenes Ernesto de Araújo, que era carinhosamente apelidado de Seu Mojico, e de Dona Jerônima Pereira de Almeida, conhecida como Dona Meca. O seu Hermógenes, o seu Mojico, era um homem íntegro, de uma religiosidade tremenda, aliás, uma religiosidade católica. Isso para mostrar, meus irmãos, que o rótulo religioso não importa. O que interessa é o que as criaturas têm no coração. O seu Hermógenes, o seu Mojico e a Dona Jerônima ou Dona Meca, desde a mais tenra idade, colocaram no caráter do pequeno Eurípides todos os valores cristãos de devoção ao Evangelho, de profundo respeito a Jesus e de uma grande devoção a Nossa Senhora e também a São José, que aliás é o protetor espiritual das nossas famílias. Nós devemos muito a São José, porque São José
é um esposo devotado, que envolveu Nossa Senhora no mais legítimo carinho e se dedicando profundamente ao acompanhamento de Jesus desde a mais tenra idade. Aliás, a juventude de Jesus foi passada na carpintaria de São José. E naqueles colóquios belíssimos entre pai e filho, ali se desenvolvia o caráter de Jesus sob a orientação paterna. Isso é bom que se diga, porque muita gente não sabe. O pequeno Eurípides, desde cedo, revelou uma inteligência fora dos padrões comuns. Tanto que, quando ele ingressou no colégio Miranda, que era uma escola muito afamada na cidade de Sacramento, Eurípides foi capaz de espantar os seus próprios professores. Tamanha era a sua inteligência, a sua acuidade de raciocínio, a sua capacidade de apanhar no ar, instintivamente, tudo aquilo que seus professores ensinavam. E aliás, meus irmãos, a gente que é professor, a gente que também leciona, é muito comum nós percebermos o que é raro hoje em dia, raríssimo, mas não na época de Eurípides. É comum a gente perceber quando um aluno gosta de estudar e gosta da matéria. Hoje a coisa está um pouco diferente, mas a gente percebe. Quando os professores perceberam aquela capacidade de assimilar as coisas e aquele caráter retíssimo que aquele aluno demonstrava, os professores não tiveram dúvidas. Imediatamente convidaram Eurípides para que ele fosse um monitor da classe, ajudando os seus colegas de sala que tinham mais dificuldades na matéria. E ele fazia isso com muito gosto, porque ele tinha uma grande vontade de ajudar as pessoas, desde a mais tenra infância. E não era difícil ver o pequenino Eurípides caminhando alegre e feliz pelas ruas de Sacramento, conversando com as pessoas, até mesmo conversando com aquelas pessoas de uma condição subhumana e mesmo com inclinações infelizes. Ele não tinha medo. Ele conversava com bandidos, com pessoas de uma condição de vida irregular. E ali aquele menino sempre tinha uma palavra de conforto, mostrando para as pessoas a capacidade que cada um de nós tem de construir a felicidade dentro de nós. Porque esta felicidade que não é deste mundo, como muito bem coloca o livro do Eclesiastes, a felicidade que não é deste mundo, ela está dentro do coração da gente. Enquanto nós colocarmos a nossa felicidade nas mãos de terceiros, nós seremos criaturas completamente infelizes, inseguras, cansadas, deprimidas, entristecidas, porque nós é que temos de nos fazer felizes, e Deus colocou a felicidade dentro de cada um de nós. E com essa formação, meus irmãos, o jovem Eurípides foi crescendo. Logo na sua tenra juventude, foi trabalhar na escrituração comercial de 2 lojas do seu Mojico. O seu Mojico era um homem muito esperto. Ele era comerciante da área têxtil. E na área têxtil, o seu Mojico, ele tinha uma desenvoltura muito grande para tratar com os clientes.
e com a sua capacidade de persuasão, sempre levando as conversas para um tom fraterno e deixando a parte comercial em segundo plano, ele cativava os clientes e as suas lojas prosperavam. E o Eurípides, muito jovem, trabalhando na área contábil, na área de escrituração, deixava toda a documentação das lojas de uma forma impecável. Desnecessário dizer o amor do jovem Eurípides pelo Evangelho de Jesus. Embrenhou-se na Igreja Católica, introduziu-se e entrosou-se nos mais variados grupos de trabalho, impressionando até mesmo o sacerdote da matriz, o padre Manuel Rodrigues da Paixão, que o havia batizado, com as suas interpretações das parábolas de Jesus, das passagens do Evangelho, tamanha a segurança, tamanha a acuidade que aquele jovem apresentava no trato com as questões do Evangelho, com as profecias do Primeiro Testamento, chamado também de Antigo Testamento, e a clareza com que Eurípides interpretava os ensinamentos do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. E assim Eurípides foi desenvolvendo a sua brilhante trajetória terrena. Foi convidado em tenra idade para trabalhar na Irmandade São Vicente de Paulo, onde ali ele ocupou o cargo de primeiro secretário por muitos anos. Aos 21 anos de idade, era a maior liderança da população de Sacramento. E por insistência do senhor Mojico, seu pai, ele se elegeu vereador, com a maior facilidade do mundo. Ele não queria, a princípio, mas o pai insistiu. Olha, filho, você precisa entrar para a política, viu? Vai para a vereança, porque você é muito querido, você é muito respeitado aqui. A sua popularidade na cidade é até maior do que a popularidade do presidente da Câmara dos Vereadores. Então vai para a vereança, que eu, como teu pai, te dou todo o apoio. Eurípides, então, não pestanejou, não titubeou. Elegeu-se vereador com 21 anos de idade e por 2 gestões beneficiou a cidade com infraestrutura sanitária, água encanada, ônibus e instalações elétricas nas residências, bondes elétricos, melhoria das condições da população de baixa renda e várias iniciativas que ele havia tomado para favorecer os mais desafortunados do caminho. E nesse ínterim também, juntamente com alguns professores do Colégio Miranda, Eurípides funda o Liceu Sacramentano, que foi muito conhecido em Sacramento. E ali no Liceu Sacramentano, ele começa a lecionar. E, aliás, ele era um autodidata. Tinha conhecimentos de medicina, de direito, de psicologia, de filosofia, de ciências naturais, conhecimentos profundos de matemática, geografia, cálculo diferencial integral, geometria, literatura, além do que ele funda a Gazeta de Sacramento, um jornal semanal onde ele escrevia belíssimos artigos de literatura, de economia, de política e de filosofia. Enfim, meus irmãos,
aos 22 anos de idade, ele tinha 5 cargos de grande responsabilidade na cidade de Sacramento: jornalista, vereador, professor e diretor do Liceu Sacramentano e secretário-maior da Irmandade de São Vicente de Paulo. O tempo vai passando, meus irmãos, quando Eurípides encontra na sua vida aquela que foi a sua estrada de Damasco. O que é a estrada de Damasco na vida de alguém? É aquilo que aconteceu com Paulo de Tarso, o grande divulgador do Evangelho de Jesus, vaso escolhido pelo Cristo para divulgar as belezas do Evangelho. Na estrada de Damasco, Paulo de Tarso, cujo nome de batismo era Saulo, ao perseguir a igreja cristã primitiva, recebeu a visita de Jesus e ali na estrada de Damasco ele se converteu, passando a se chamar posteriormente Paulo de Tarso. Pois bem, havia a 14 quilômetros de Sacramento uma fazenda chamada Fazenda Santa Maria. Essa fazenda, inclusive, ela existe até hoje e ela é um polo turístico de visitação, onde as pessoas podem, inclusive, visitar e até se hospedar, passar alguns dias ali. Porque nesta fazenda existem todos os dias, às 18 horas, reuniões públicas com evangelho, vibrações e passes, igual que acontece aqui, e nos domingos, às 9 horas da manhã, reuniões de desobsessão para os médiuns. Mas na época de Eurípides, esta fazenda, que era de propriedade dos seus tios-avós, era o local onde se realizavam reuniões mediúnicas. E nessas reuniões mediúnicas, quem que participavam? Lavradores da região, famílias pobres, habitantes de Sacramento, e essas reuniões eram muito ricas de fenômenos mediúnicos, porque na década de 1900, meus irmãos, a parte fenomênica do Espiritismo estava em alta, até porque era uma forma de se tocar o coração das pessoas. Então havia muitos fenômenos de materialização, fenômenos de voz direta, mediunidades de psicografia, onde o médium recebe mensagens escritas do plano espiritual, mensagens mediúnicas faladas, também chamadas de psicofonia. E Eurípides, a convite do seu tio, Mariano da Cunha Júnior, também chamado de Senhor Mariano, Eurípides, profundamente católico, mas de mente muito aberta, não rejeitou o convite do tio para assistir às reuniões mediúnicas. E ali ele começou a se impressionar com todos aqueles fenômenos, foi alimentando dúvidas, o que era muito natural. E aliás, Eurípides tinha uma consideração muito grande pelo senhor Mariano, o seu tio, porque o seu Mariano da Cunha Filho era totalmente materialista. Era uma criatura materialista convicta, que não aceitava absolutamente nada além da matéria. O seu Mariano se converteu ao Espiritismo. E Eurípides achou aquilo muito esquisito. Mas vendo o exemplo do tio, Eurípides foi tocado no coração. E quando Eurípides começou a frequentar essas reuniões, ele recebeu das mãos do próprio tio Mariano
um exemplar de uma belíssima obra que é utilizada no nosso curso aqui de principiante espírita, Depois da Morte, de autoria de Leon Denis. Essa obra mexeu muito com o coração de Eurípides. Eurípides encontrou nessa obra, nos conceitos filosóficos sobre a reencarnação, na explicação da responsabilidade de cada um e na explicação de todas as anomalias sociais, morais e espirituais, à luz da lei de causa e efeito, à luz da lei da reencarnação, ele encontrou tudo, absolutamente tudo o que ele precisava, e nenhuma dúvida mais restou em seu coração. E uma das coisas que o impressionava profundamente, além da leitura desta obra, era o fato de que, naquelas reuniões espíritas mediúnicas, onde o centro espírita, dentro da fazenda, era um centro espírita de terra batida, na mais absoluta simplicidade, aquelas pessoas analfabetas, não sabiam sequer assinar o próprio nome, reunidas em nome de Jesus, quando elas davam passividade para os benfeitores espirituais, os benfeitores se manifestavam passando mensagens de grande alcance filosófico, mensagens profundas, com altos níveis de conhecimento. E certa feita, Eurípides lançou um desafio mental. Havia um médium chamado Aristides, um homem totalmente analfabeto, parente de Eurípides. E Eurípides lança para este médium um desafio mental, dizendo assim: se tudo isto for verdade, se esta realmente é uma casa de Deus, uma casa de Jesus, se realmente os espíritos se comunicam, eu quero que João Evangelista se comunique aqui e me explique, à luz da doutrina espírita, as bem-aventuranças de Jesus. Ele formulou esse desafio com tanta devoção, que ato contínuo, através do senhor Aristides, João Evangelista incorpora em Aristides, e Aristides, inspirado por João Evangelista, totalmente analfabeto, faz a mais linda exposição bíblica sobre as bem-aventuranças que Eurípides Barçanufo ouvira na face da terra. E uma outra comunicação que aconteceu também nessas reuniões foi uma comunicação de um dos protetores de Eurípides Barçanufo. E esse protetor diz o seguinte: Eurípides, meu filho, eu vou te dar 2 conselhos. O primeiro: você é secretário da Irmandade Vicente de Paula, que leva o meu nome. Pois bem, afaste-se dessa entidade, renuncie ao seu cargo de secretário. Eu sei que a entidade leva o meu nome, mas você precisa se afastar dela, porque agora você tem uma condição religiosa diferente. E o segundo conselho que eu te dou: divulgue a sua nova condição religiosa, faça da sua nova vida religiosa o seu objetivo, a sua forma de viver. Propague a sua condição de espírita pelos 4 cantos do mundo e não tenha medo das consequências, meu filho. Você será perseguido, você será injuriado, você será combatido de todas as formas, mas não tenha medo, porque eu estou do teu lado desde o dia em que você nasceu.
eu assumi a condição de ser um dos teus protetores. Assinado Vicente de Paula. Isso para mostrar, meus irmãos, que São Vicente de Paula era um dos protetores de Eurípides Barçanufo. E assim Eurípides Barçanufo, quando tentou esclarecer os seus companheiros católicos da sua nova condição religiosa, foi muito combatido e sofreu inúmeras perseguições, mas não desanimou. Perseverou, meus irmãos, na sua caminhada espírita e, em perseverando, fundou em 1907 o Colégio Allan Kardec, o primeiro colégio espírita do país, proporcionando educação de qualidade, aulas de evangelho à luz do espiritismo para milhares e milhares de órfãos, de adolescentes em situação precária. E no campo espiritual, ao fundar em 1905 o Grupo Espírita Esperança e Caridade, ali, meus irmãos, desenvolveu um amplo trabalho doutrinário através de palestras e estudos, trabalhos de assistência social, a farmácia espírita do seu Eurípides, uma farmácia belíssima de alopatia e homeopatia, onde ali, sob a influenciação do Dr. Bezerra de Menezes, ele exercia a mediunidade receitista e também a mediunidade curativa. Desnecessário dizer, meus irmãos, que o clero o perseguiu cruelmente. Foi muito perseguido pelo clero. Inclusive, em 1913, um reverendo de Campinas, o doutor Feliciano Iag, foi levado pelos católicos de Sacramento até Sacramento para um debate público com Eurípides Barçanufo. E Eurípides não temeu a disputa, não. Ele foi nesse debate no coreto da cidade. Toda cidade interiorana tem aquele coreto, que é clássico, um local bastante aconchegante. E ali no coreto, meus irmãos, diante de mais de 2.000 pessoas, o padre começa atacando o espiritismo, chamando o espiritismo de religião demoníaca, atacando os espíritas. E Eurípides ali calmo, tranquilo. Quando o padre termina todos os seus argumentos, entra Eurípides. E Eurípides, inspirado por Santo Agostinho, um dos espíritos que ajudou Kardec na codificação, Eurípides faz um discurso extraordinário, com calma, com leveza, com caráter, com espontaneidade, com toda a sua característica fraterna. E realmente, ao final do discurso, abraça o padre fraternalmente e encarece a todos que façam uma prece, porque o padre estava visivelmente nervoso e perturbado. Para que o padre se acalmasse, Eurípides solicita uma prece. Eurípides curou muitas pessoas. Ele tinha uma mediunidade extraordinária, que era a mediunidade de bicorporidade e transfiguração. Muitas vezes, enquanto estava lecionando no Colégio Allan Kardec, ele recebia pedidos de auxílio, e ele captava esses pedidos e ia ao lugar para ajudar os necessitados. Muitos partos em condições dificílimas ele fez dessa forma. Ele estava dando aula, os alunos já estavam acostumados, ele avisava os alunos: olha, gente, eu estou recebendo agora um pedido de ajuda, eu vou me concentrar, eu vou me desdobrar em espírito até o lugar em que estão precisando de mim, depois eu volto para continuar a aula. Juízo, hein? Nada de bagunça, hein?
Nada de bagunça. E ele ali se concentrava na mesa dos professores e ia até o lugar onde havia necessidade de ajuda. E neste lugar, com o corpo físico em sacramento, ele se desdobrava e no lugar ele se materializava e fazia os partos, as intervenções que eram necessárias, sob a influência do Dr. Bezerra de Menezes. Depois ele voltava para a sala e continuava dando aula normalmente das suas inúmeras matérias que ele lecionava. Dono de um português belíssimo, de uma fluência maravilhosa em francês, em espanhol, em inglês, conhecedor de física, de astronomia, de geologia, lecionava todas essas matérias para os seus alunos de uma forma encantadora. E no ano de 1918, com a epidemia da gripe espanhola aqui no Brasil, que aliás transformou-se numa pandemia, uma gripe aterradora, que ceifou a vida de milhões e milhões de pessoas no mundo todo, o Brasil não pôde sair imune. E na pandemia da gripe espanhola, em 1º de novembro de 1918, Eurípides desencarna, sendo que até o dia 31 de outubro de 1918, Eurípides, mesmo doente, estava na sua farmácia receitando e auxiliando os pacientes que lá vinham em condições caóticas, restaurando a saúde das pessoas. Mas já avisado por São Vicente de Paula que a sua missão na Terra havia encerrado, ele desencarna em 1º de novembro de 1918, ao lado da Dona Meca, que fez uma prece muito emocionada enquanto seu filho partia da terra. Esses são, meus irmãos, os traços biográficos do nosso querido Eurípides. Tem muito mais coisa, tem muito mais informação, mas é o que nós nos propusemos a passar com imenso carinho, agradecendo a atenção de todos e desejando uma chuva de felicidade para todo mundo, uma Páscoa belíssima e uma montanha de coisa boa para todos, que é o que todos aqui merecem, graças a Deus. E assim, vamos fechar os nossos olhos e agradecendo do fundo do coração essa palestra tão edificante que foi passado para nós. Vamos procurando uma posição confortável, nos ligando com os mentores do nosso trabalho, que nos envolve tão amorosamente. Façamos então uma respiração calma e tranquila, inspirando pelo nariz e soltando pelos lábios entreabertos por 3 vezes. Direcionemos nossos pensamentos de paz, harmonia e os nossos fluidos amorosos e benéficos até os nossos lares. Vamos mentalizar no seu interior uma luz como o sol, que vai envolvendo todos os ambientes, limpando os miasmas e a psicosfera, envolvendo seus moradores, até mesmo as plantas, os animais que ali convivem. Em especial, para aquele nosso familiar que esteja mais necessitado, que seja de difícil convivência ou que esteja passando por uma dificuldade qualquer. Mentalizamos essa mesma luz, adentrando aos lares circunvizinhos, aos nossos locais de trabalho, aos hospitais, aos asilos, presídios,
aos moradores em situação de rua e aos orfanatos. Vibremos pelo nosso planeta Terra, para todos os governantes, pelos desencarnados, em processos violentos, acidentes ou suicídios, todos recebendo nesse instante fluidos balsamizantes e reconfortantes nessa vibração de luz e amor. Mentalizemos também todos os nomes colocados nas urnas de encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade maior possa assisti-los nas suas necessidades e conforme os seus merecimentos. Vibremos igualmente pelo nosso querido Paz e Amor, o pequeno e belo recanto, por todos os seus trabalhadores, agradecendo aos mentores e benfeitores dessa casa bendita, pela oportunidade que estamos aqui reunidos para este trabalho tão edificante sob a proteção de Jesus, Eurípides Barçanufo e Bezerra de Menezes. E assim, já todos envolvidos nessas vibrações de amor, continuemos com os olhos fechados e vamos fazer as vibrações neste momento dos passes, sem nos preocupar com a movimentação dos médios. E assim, estando bem envolvidos nesse ambiente de paz, de amor, estamos preparados para receber os passes, envolvendo os médios em uma vibração amorosa. Eles que já se prepararam e agora vão se colocar diante de cada um de nós para serem os instrumentos da espiritualidade. Não vamos nos preocupar com essa movimentação, que não vai nem mesmo nos tocar. Vamos mentalizando os nossos centros de força, recebendo uma luz muito amorosa. Comecemos pelo centro de força coronário, situado no alto da nossa cabeça. Mentalizamos uma luz dourada, envolvendo-o de modo que ele possa atuar em nosso sistema nervoso e sistema imunológico, coordenando demais centros de forças de uma forma equilibrada. Descendo um pouco mais, encontramos o centro de força frontal, situado na região da testa, entre os olhos. Mentalizemos uma luz amarela, envolvendo os nossos pensamentos e toda a parte intelectual. Mais abaixo, vamos mentalizando uma luz prata, envolvendo o nosso centro de força laríngeo, situado na região da garganta, responsável pela nossa fala e órgãos vocais e respiratórios. Descendo um pouco mais, vamos mentalizar uma luz rósea envolvendo o centro de força coronário, situado na região do coração, responsável por nossas emoções e sentimentos. Mais abaixo, vamos mentalizar agora uma luz verde envolvendo o centro de força gástrico, situado na região do estômago, responsável por controlar as nossas funções digestivas e eliminar as nossas emoções negativas. Descendo ainda mais, vamos mentalizar uma luz azul e dourada envolvendo o nosso centro de força esplênico, situado na região do baço, que possa distribuir e coordenar as energias positivas e os recursos vitais. Agora, vamos mentalizar uma luz lilás e prata envolvendo o centro de força genésico, situado no baixo ventre, harmonizando os órgãos reprodutores masculinos e femininos, bexiga, rins, aparelho urinário e a força criadora.
Vamos mentalizar esta energia descendo, passando pelo dorso do pé e subindo pela planta do pé até os nossos glúteos. E finalmente, alcançamos agora o centro de força básico, que é cóccix, situado na base da nossa coluna. Imaginemos uma forte e intensa luz azul, envolvendo, e que essa luz benfazeja possa fortalecer a nossa coluna vertebral, subindo até o bulbo e novamente o coronário, fechando esse ciclo de luz. E assim, refeitos e abastecidos que estamos, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre querido, aos amigos da espiritualidade maior e aos mentores dessa casa de paz e amor, pela oportunidade bendita que recebemos e as benesses terapêuticas do passe. E agora vamos preparando para a fluidificação das nossas águas. Você que trouxe seu vasilhame, mentalize neste momento. Aqueles que não trouxeram, mentalizem os seus filtros em seus lares, sob a proteção e permissão de Jesus. Vamos mentalizando a natureza, a fauna, a flora, cachoeiras, lagos e rios. Pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com sua equipe de médicos, químicos, biólogos, físicos da espiritualidade, que utilizem as substâncias terapêuticas que tão bem conhecem para a fluidificação das nossas águas, que coloquem em cada vasilhame nos filtros o que for necessário para cada um de nós, que as equipes espirituais benfazejas também possam levar esses fluidos para as águas dos doentes, nos hospitais, casas de saúde, ambulatórios, médicos, postos de saúde, onde houver uma pessoa necessitada. Vamos estendendo essa vibração para os mananciais, reservatórios, de todos os lugares do nosso planeta. Que ao bebermos essa água com fé, sempre com uma prece, de 1 a 2 vezes ao dia, possamos receber, segundo as nossas necessidades e merecimento, que as moléculas de água dentro dos organismos vivos e encarnados sejam reorganizadas com o amor de Deus. Que assim seja. E agora, vamos então encaminhando para o encerramento do nosso trabalho, pedindo a prece de encerramento e agradecimento que a Luzia fará por nós. Que assim seja. Gratidão por tantas bênçãos que recebemos nesta tarde. Gratidão pelo aprendizado onde o nosso palestrante nos trouxe. Que possamos refletir e colocarmos em prática na nossa caminhada evolutiva. Obrigada, meu Deus, nosso Pai maior, a Jesus, mestre e amigo, e toda a espiritualidade maior. Que possamos retornar aos nossos lares melhores do que adentramos a esta casa. Feliz Páscoa a todos. Bom, partindo para o encerramento, hoje é dia de sorteio. Eu gostaria de perguntar quem, levanta a mão, quem não tem o número do sorteio, o Márcio vai estar entregando para vocês. Tem alguém que faz aniversário no dia de hoje? Não? Tá certo. Então, enquanto o Márcio vai distribuindo... tem ali lá no fundo também. Eu vou falar, vai ser sorteado um livro do mês, que é o Jesus no Lar, de Chico Xavier. O Poder do Agora. Este livro também vamos sortear. Diário de um Doutrinador. Todos agora com os papeizinhos. Então, vamos para o sorteio. 70.
Vamos lá. 61. 61. 07. 07. Não, tá difícil. Vamos lá, mais um. 9. 909. A socorro? Olha só, de novo. Tá igual a Paula. Agora é esse aqui, tá? É 06. 06. Mais um. Mexe o saco. Esse aqui. 65. 65. Não? Vamos lá. Mais um. 40. Olha lá, Marcelo. Boa leitura para vocês. Agora é esse. É 2. 52. Olha lá. Boa leitura. Muito obrigada a todos, um ótimo feriado para vocês, feliz Páscoa, que Deus os abençoe e até sábado que vem, pessoal. Obrigada. Monte de luz, paz e amor em Jesus.